Ah, bom dia, pessoal, ou boa noite, sei lá, depende da hora que você tá ouvindo isso. Mas enfim, eu queria falar hoje sobre um assunto que talvez vocês nunca tenham pensado com a profundidade que merece, e que, sinceramente, eu acho que é um dos pilares da civilização humana, ainda que ninguém dê o devido valor. É isso mesmo, o cultivo de uvas e a produção de vinho na Idade do Bronze. Sim, eu sei. Parece chato. Mas é exatamente por isso que eu escolhi. Porque é chato. E eu gosto de coisas chatas. Coisas que ninguém quer ouvir. Tipo, como o barro era secado ao sol em 1500 a.C. Ou porque as uvas não eram tão doces antigamente. Ou porque o vinho daquela época provavelmente tinha gosto de vinagre com cheiro de cabra. Mas vamos com calma. Porque essa história é longa. Muito longa. Quase tão longa quanto o tempo que leva para uma videira crescer. E olha que videira demora, viu? Uns 5 anos para começar a produzir algo decente. E ainda assim, você pode colher uva e descobrir que tá azeda, ou com bicho, ou que a praga da filoxera já comeu tudo, mas espera, filoxera é do século XIX, então não serve para a Idade do Bronze. Desculpa. Me perdi um pouco. Mas enfim, vamos começar do começo. Ou quase do começo. Porque o começo mesmo foi há uns 8.000 anos, mais ou menos. E aí você já vê que isso vai demorar. Então, antes de falarmos de vinho, temos que falar da uva. E aí, claro, da videira. Vitis vinifera, para ser mais preciso. Esse nome científico, parece coisa de médico, né? Mas não é. É só um jeito chique de dizer aquela planta que dá fruta roxa e que gruda nos dedos. A Vitis vinifera é nativa da região do Cáucaso. Isso mesmo, Cáucaso. Entre a Geórgia, Armênia, Azerbaijão, aquela área onde ninguém sabe bem onde termina um país e começa o outro. Lugar cheio de montanhas, neve no inverno, calor no verão, e uvas. Muitas uvas. E por que lá? Porque o solo é bom. Argiloso. Com drenagem. E o clima é continental. O que significa que tem verão quente e inverno frio. Perfeito pra videira. Ela gosta de dormir no inverno, sabe? É como se fosse uma planta com depressão sazonal. No inverno, ela fica parada. No verão, produz. Mas calma. Antes de alguém pensar, então os georgianos inventaram o vinho? Não tão rápido. Porque a uva selvagem era pequena. Muito pequena. Tipo, do tamanho de uma cereja. E ácida. Tão ácida que, se você comer uma hoje, faz careta. E nem tem muita polpa. É só casca, semente e azedume. Então, os primeiros humanos que encontraram essas uvas, provavelmente não pensaram, uau! Vamos fazer vinho. Mais provável que pensaram, será que isso mata a gente? E aí provaram. E não morreram. E aí comeram mais. E aí, começaram a plantar. Mas plantar uva não é fácil. Você não pode só jogar a semente no chão e dizer cresce, seu tronco inútil. Não funciona assim. A videira precisa de estacas. Você corta um pedaço da planta, coloca na terra, torce o pescoço para ver se nasce. Brincadeira. Mas é por estaca mesmo. É a única forma de garantir que a nova planta vai ser igual à mãe. E isso, já era feito na Idade do Bronze. Sim. Há 3.500 anos. Pessoas com roupas de lã áspera, sem banheiro, sem internet, sem Netflix, estavam fazendo propagação vegetativa por estaca. Pensa nisso. Enquanto você reclama que o Wi-Fi tá lento, alguém no ano 1500 a.C. estava escolhendo qual galho cortar para garantir que a uva do próximo verão fosse boa. E por falar em escolha, eles já faziam seleção de castas. Tipo, não, essa uva tá ruim,
vamos cortar essa videira. Essa aqui deu bem, vamos propagar ela. Isso é genética aplicada básica. Só que sem saber o que é genética. Tem escavações na Armênia, por exemplo, no sítio de Areni 1, onde encontraram uma vinícola completa, datada de 4100 a.C. Isso é neolítico, ainda antes da Idade do Bronze, mas mostra que o negócio já estava rolando. Eles tinham prensa de uva, vasilhames de barro, tanques de fermentação, tudo. Um verdadeiro vinéri da antiguidade. Mas vamos focar na Idade do Bronze, que é o tema. Sim. Fermentação espontânea. Nada de leveduras industrializadas. Nada de controle de temperatura. Eles colocavam o mosto na ânfora, tampavam, e esperavam. Dias. Semanas. Às vezes meses. As leveduras naturais, que vivem na casca da uva, faziam o trabalho. Transformavam o açúcar em álcool. E bolhas. E gás. E cheiro de coisa estragada. E o resultado? Um líquido ácido, com 6% de álcool, no máximo. Turvo. Amarelado ou marrom avermelhado. E com gosto de resina, terra, e um pouco de fruta apodrecida. Mas eles bebiam. E gostavam. Porque era melhor que beber água. E por que era melhor? Porque a água, na Idade do Bronze, era perigosa. Tinha bactéria. Parasita. Cocô de animal. Cocô de humano. Tudo misturado num rio. Então, ferver a água era uma opção, mas demorava. E consumia lenha. Já o vinho matava a bactéria. O álcool fazia uma limpeza natural. Então, beber vinho era, na prática, uma forma de higiene preventiva. Incrível, né? O vinho salvava vidas. Não por ser gostoso, mas por não te matar. E por isso, ele era consumido por todos. Crianças, idosos, trabalhadores, até em templos, era oferecido aos deuses. Porque Deus também gosta de um bom vinho turvo com gosto de pinho. Agora, vamos falar de comércio. Porque vinho não era só para beber em casa. Era mercadoria. Na Idade do Bronze, havia rotas comerciais no Mediterrâneo. Navios pequenos, de madeira, movidos a remo e a vela. Iam da Grécia para Creta, de Creta para o Egito, do Egito para o Líbano, e levavam de tudo: cobre, estanho, madeira, tecidos, e vinho. E o vinho viajava nas ânforas. Muitas ânforas. Empilhadas no porão do navio. Às vezes centenas. E cada ânfora pesava uns 40 quilos cheia. Então, carregar isso era um inferno. Tem um naufrágio famoso, perto da Turquia, chamado de Uluburun. Datado de 1300 a.C. Lá foram encontradas mais de 140 ânforas de vinho. Além de cobre, âmbar, contas de vidro, e até um punhal de ouro. As ânforas tinham marcas. Umas inscrições. Às vezes com o nome do produtor. Às vezes com o ano da colheita. Às vezes com o destino. Tipo, para faraó Tutancâmon. Com carinho. Do Vineyard do Tutmés. Mas não era tudo igual. O vinho variava muito. Porque cada região tinha seu estilo. Os cananeus, por exemplo, usavam mais resina. Os cipriotas gostavam de adicionar mel. Os egípcios bebiam vinho, mas preferiam cerveja. Vinho era mais para elite. E tem uma coisa curiosa: o vinho era contabilizado em registros. Em tábuas de argila com escrita cuneiforme. Tipo, 36 ânforas de vinho tinto, colheita de 1320 a.C., armazenadas no templo de Enlil. Era tudo registrado.
como se fosse um Excel da antiguidade. E por que tanto controle? Porque vinho era riqueza. Era status. Era presente diplomático. Um rei enviava vinho para outro rei como sinal de paz. Ei, tô te mandando 20 ânforas do meu melhor tinto. Não me ataque, ok? E tinha até falsificação. Sim. Já existia. Pessoas misturavam vinho velho com água, ou adicionavam corantes naturais para parecer mais encorpado. Ou vendiam vinho azedado como vinho raro de fermentação prolongada. Era o começo do marketing enganoso. E do wine fraud. Agora, vamos um pouco mais fundo. Ou melhor, vamos para o laboratório. Nos últimos 20 anos, arqueólogos e químicos começaram a analisar resíduos dentro das ânforas antigas. Usam cromatografia, espectrometria de massas, tudo muito chato e caro. E descobriram coisas fascinantes. Tipo, o vinho da Idade do Bronze tinha tartarato de potássio. Isso é o que forma os cristais no fundo da garrafa hoje em dia. Mas também tinham resinas, mel, ervas aromáticas, e até óleo de rã. Brincadeira. Óleo de rã não. Mas tinham aditivos. Muitos povos antigos adicionavam coisas ao vinho para melhorar o sabor, ou para disfarçar o gosto ruim. Na Grécia, por exemplo, misturavam com água. Muito. Proporção de 1:3. Vinho puro era coisa de bárbaro. Civilizado bebia diluído. Já no Egito, adicionavam tâmara, canela, anis, até ouro em pó, em ocasiões especiais. Sim. Ouro. Porque rico é assim mesmo. Gosta de beber coisas caras que não fazem diferença no sabor. E tem um estudo, de 2017, feito na Universidade de Toronto, que recriou o vinho da Idade do Bronze. Usaram uvas antigas, ânforas de barro, resina de pinheiro, e deixaram fermentar naturalmente. O resultado? Segundo os pesquisadores, um aroma de breu, sabor de madeira queimada, com notas de fruta passa e um final amadeirado persistente. Tradução: parecia tinta de madeira misturada com vinagre velho. Mas eles beberam. E não morreram. Então, de certa forma, funcionou. O vinho não era só bebida. Era símbolo. Em muitas culturas da Idade do Bronze, o vinho estava ligado ao divino. Na Mesopotâmia, a deusa Ninjikuga era protetora das videiras. No Egito, Osíris era o deus da agricultura e da ressurreição, e também do vinho. Ele morria, ressuscitava, assim como a videira, que morre no inverno e renasce no verão. E tinham sacrifício de vinho. Jogavam vinho no chão para agradar os deuses. Ou derramavam em frente ao templo. Era uma forma de oferenda. Toma, Deus. Bebe um gole. Depois me ajuda com a colheita. Na Grécia, mais tarde, já no final da Idade do Bronze, surge Dionísio. Mas ele é do período seguinte, então nem vou entrar em detalhes. Só para dizer que a loucura, o êxtase e o vinho já andavam juntos. E tem um ritual curioso, o casamento com a videira. Em algumas regiões da Anatólia, o agricultor fazia uma cerimônia simbólica com a videira no início da primavera. Beijava o tronco. Falava palavras doces. Prometia cuidar dela. Era como um casamento espiritual. E se a videira não produzisse bem, era culpa dele. Porque ele não foi um bom marido. Pensa nisso. Você, hoje, reclama do seu relacionamento. Mas lá atrás, o problema era a videira não te amar de volta. Da região do Cáucaso, foi para a Anatólia, a atual Turquia, daí para Síria, Líbano, Israel, Egito, Creta, Grécia, e depois para o sul da Itália e para Sicília. E cada lugar adaptou. Mudou o jeito de plantar, de colher, de fermentar. Os minoicos, em Creta, tinham vinhedos em Socalcos.
Aquelas terras empilhadas nas montanhas. Muito trabalho para subir e descer todo dia. Mas o sol batia bem. E o vento do mar ajudava a secar a uva. Já no Egito, plantavam perto do Nilo. Mas o clima era quente demais. Então, a uva amadurecia rápido. Muito açúcar. Pouco ácido. O vinho ficava doce. Quase como um licor. E tem um detalhe curioso, o sexo das videiras. Sim. Videiras têm sexo. Algumas são femininas. Outras, hermafroditas. As selvagens, na maioria, são hermafroditas. Mas as domesticadas, foram selecionadas para serem produtivas. E aí, na Idade do Bronze, já tinham descoberto que precisavam de polinização. Mas não tinham abelhas treinadas. Então, contavam com o vento. Ou com insetos aleatórios. E se a polinização não acontecesse, não tinha uva. E se não tinha uva, não tinha vinho. E se não tinha vinho, o ritual não funcionava. E se o ritual não funcionava, os deuses ficavam bravos. E aí vinha a seca. Então, tudo estava conectado. Agricultura, religião, clima, economia, e um líquido marrom que ninguém hoje em dia beberia. A Idade do Bronze acabou, com um estouro. Por volta de 1200 a.C., houve o que chamamos de colapso da Idade do Bronze. Civilizações desapareceram. Palácios queimados. Cidades abandonadas. Comércio interrompido. Escrita sumiu em alguns lugares. Motivos? Guerra. Invasão dos povos do mar. Mudança climática. Falta de colheita. Epidemias. E o vinho? Sobreviveu. Porque, mesmo com tudo desmoronando, as pessoas ainda precisavam de algo para beber que não matasse. E a videira é resistente. Ela volta. Mesmo que você corte, ela rebrota. Então, no período seguinte, a Idade do Ferro, o cultivo de uvas continuou. E evoluiu. Os fenícios espalharam ainda mais. Os gregos aperfeiçoaram. Os romanos, os romanos transformaram em indústria. Mas tudo começou ali. Naquelas colinas do Cáucaso. Com um suco azedo, em um pote de barro, selado com resina. Um líquido simples. Imperfeito. Turvo. Mas que carregava em si a ideia de civilização. Controle da natureza, armazenamento, comércio, ritual. E talvez, um pouco de esperança. Porque, no fim do dia, depois do trabalho, da fome, do medo, havia um gole. Um gole ácido, sim. Com gosto de madeira e terra. Mas era um gole. E, por uns instantes, a vida parecia melhor. Antes de falarmos do fim da Idade do Bronze, vamos voltar um pouco. E imaginar a vida de um viticultor comum. Tipo, o Zaba, da aldeia de Kurga, perto do Monte Arara. O Zaba acordava com o sol. Não com despertador, porque ainda não tinham. Acordava porque o sol batia na cara dele, através da janela sem vidro. E porque o burro dele, o Gorgo, ficava relinchando desde 5 da manhã. Ele se levantava, calçava as sandálias de couro rachado, feitas de boi morto no inverno passado, e ia até o poço. Bebia um gole de água. Água turva. Com cheiro de lama. Mas ele já estava acostumado. Afinal, tinha bebido aquilo desde que nasceu. E ainda estava vivo. Mais ou menos. Depois, pegava o cajado de madeira de oliveira, que ele usava tanto para apoiar a perna quanto para bater em pássaros que comiam uva, e ia até o vinhedo. O vinhedo do Zaba tinha 17 videiras. Sim.
17. Não era muito. Mas era o que ele tinha. Herdado do pai, que herdou do avô, que roubou de um vizinho quando o vizinho morreu de febre. Cada videira estava presa a uma estaca de madeira. Nenhuma treliça sofisticada. Nada de sistema de irrigação. Só gravidade, paciência e esperança. O Zaba chegava lá por volta das 6h30. Primeiro, inspecionava as folhas. Procurava por sinais de mofo. De inseto. De ferrugem. De maldição. Porque, naquela época, se a videira adoecia, podia ser culpa de um deus bravo, de uma bruxa da aldeia, ou de você ter esquecido de fazer uma oferenda no último equinócio. Ele passava a mão nas folhas. Sentia a textura. Se estava grudenta, era sinal de cochonilha. Se estava empoeirada, talvez fosse oídio. Se estava com buracos, era lagarta. Ou gafanhoto. Ou o filho do vizinho. Colhiam os cachos com cuidado. Colocavam em cestos de vime. E levavam para a prensa. E aí, começava a pisa. Era uma festa? Era um ritual? Era trabalho pesado? Tudo junto. As pessoas cantavam. Dançavam. Pisavam. Riam. Caíam. Um primo se embriagava com o mosto fermentando e tentava beijar a irmã, o que era proibido, então foi expulso da pisa por 3 dias. E o mosto escorria. Lentamente. Como xixi de tartaruga. Depois, era colocado nas ânforas. Seladas. E guardadas num lugar fresco. Tipo uma caverna. Ou porão escavado na rocha. E aí, esperava. Quantos dias? 3 semanas? 1 mês? 6 semanas? Dependia. Não tinham termômetro. Não sabiam da temperatura ideal. Só sabiam que, quando parava de borbulhar tanto, era hora de provar. E o primeiro gole era sempre uma surpresa. Às vezes, bom. Às vezes, azedo. Às vezes, com cheiro de podre. Às vezes, com gosto de cobre, porque a ânfora tinha sido feita com argila contaminada. Mas ele guardava. Porque vinho era riqueza. Era reserva. Era presente pro casamento do filho. Era pagamento pro sacerdote. E assim, ano após ano, o Zaba vivia. Morreu aos 52 anos. De pneumonia. Ou de excesso de vinho com resina. Nunca se soube ao certo. Mas suas videiras foram herdadas pelo filho. Que nem gostava de uva. Mas continuou cuidando. Por tradição. Agora, vamos falar um pouco da arqueologia. Porque, sem ela, a gente não saberia nada disso. E eu não teria o que falar. A principal evidência física de vinificação na Idade do Bronze vem de resíduos químicos encontrados no interior de ânforas. Como assim? Bom. Quando o vinho fica muito tempo num vaso de barro, ele deixa vestígios. Tipo mancha. Mas mancha molecular. E aí, os cientistas pegam um cotonete, esfregam no fundo da ânfora, e analisam no laboratório. E descobrem, ácido tartárico. Ah, o ácido tartárico. Um ácido orgânico encontrado principalmente em uvas. E em tâmaras. E em romãs. E em algumas plantas do deserto. Mas quando aparece junto com resina de pinheiro e sinais de fermentação alcoólica, aí você tem um forte indício de que aquilo foi vinho. Tem sítios arqueológicos por toda parte com isso. Na Geórgia, encontraram ânforas enterradas até o pescoço no chão. Chamam de kevri. Ainda usam hoje. São enormes. Algumas com capacidade para 800 litros.
e eram enterradas para manter a temperatura constante. Muito esperto. Mas demorado para limpar. Na Armênia, no sítio de Areni 1, já falei. Mas vale repetir, tem prensa de pedra, tanques de drenagem, restos de uva, e até botas de couro de 3500 a.C. provavelmente usadas na Pisa. Uma delas tem número 39. Do pé esquerdo. Ainda com meia de lã. Na Grécia, em Cnossos, em Creta, tem pinturas de mulheres colhendo uvas. Com vestidos longos. Cabelo preso. E cestos na cabeça. Parece propaganda de turismo. Mas é só trabalho pesado. No Líbano, em Byblos, tem ânforas com inscrições em fenício. Dizendo coisas como: propriedade de Abda, filho de Elimeleque. Colheita de 1280 a.C. selado com resina de cedro. Não abrir antes da lua cheia. E no Egito, em túmulos de nobres, tem pinturas de vinhedos. Com trabalhadores carregando cestos. E inscrições dizendo quantas ânforas foram produzidas por ano. Tipo, ano 5 do reinado de Amenófis III, 546 ânforas de vinho tinto, 210 de branco, 87 de Rosé do Jordão. Rosé do Jordão? Não. Isso eu inventei. Mas tinham vinhos claros, sim. Feitos de uva branca. Ou de uva tinta com pouca casca. E tem um detalhe curioso, os rótulos. Não tinham rótulo como hoje. Mas tinham inscrições na argila. Às vezes com corda molhada, deixando marcas. Às vezes com estilete. E diziam: nome do produtor. Origem da uva. Ano da colheita. Destino. Quantidade de álcool. Não. Safra excelente? Às vezes. Vinho do ano da chuva abundante. Vinho amaldiçoado, não consumir. Também tinha. Era para afastar ladrão. E tem um caso, na Turquia, onde encontraram uma ânfora com um desenho de cabra dançando. E ninguém sabe o que significa. Talvez fosse marca do produtor. Ou piada interna. E essas sementes são como fósseis de uva. Elas não apodrecem. Ficam duras. Pretas. Com a casca intacta. E os cientistas pegam, colocam no microscópio eletrônico, e analisam. E descobrem coisas como: o tamanho médio da semente, a espessura da casca, o formato do embrião dentro, o índice de domesticação, e até o sexo da videira. Ah, sim. Videira tem sexo. Como eu já falei antes. Mas vou repetir. Porque é importante. Ou não. Mas vou falar mesmo assim. As videiras podem ser masculinas, só produzem pólen. Femininas, só produzem fruto, mas precisam de pólen. Hermafroditas, produzem os dois. Na natureza, a maioria é hermafrodita. Mas as uvas selvagens antigas eram femininas. Ou seja, precisavam de uma videira masculina por perto para polinizar. E aí, na Idade do Bronze, os agricultores tinham que plantar duas videiras, uma para dar uva, outra para dar pólen. Mas isso era inconveniente, porque ocupava espaço. E a masculina não dava fruto. Era só para ajudar. Então, com o tempo, eles começaram a selecionar as videiras que eram hermafroditas. Porque uma só planta fazia tudo. E isso aumentava a produtividade. E como sabiam que era hermafrodita? Não tinham microscópio. Não tinham livro. Mas tinham observação. Notaram que algumas videiras tinham flores que, depois da polinização, viravam uvas sem ajuda de outra planta. Então diziam: essa é a boa. Vamos propagar ela. E assim, por tentativa e erro, domesticaram a videira. E as sementes encontradas em sítios arqueológicos mostram isso.
As mais antigas, 4.000 a.C., são de videiras femininas. As mais recentes, 1.500 a.C., são de hermafroditas. Prova de melhoramento genético pré-científico. Mas tinham um problema, a polinização cruzada. Porque, se o vento trouxesse pólen de uma videira selvagem, o fruto podia mudar. E a uva saía diferente. Às vezes pior. Às vezes melhor. Mas nunca igual. E aí, o vinho ficava estranho. E o sacerdote dizia que era mau agouro. E o rei ficava bravo. E o viticultor era castigado. Agora, sobre os nomes das uvas, como eu disse, não tinham Chardonnay. Mas tinham nomes locais. Muitos deles perdidos. Outros decifrados em tábuas de argila. Vamos a alguns exemplos reais, ou quase reais. Na Mesopotâmia, havia uma uva chamada Urunti. Significa a doce. Ou a que não morreu na seca. Era branca. Pequena. Muito açucarada. Usada principalmente para vinho doce, oferecido em templos. Em Creta, chamavam uma uva de Kokinostaphylus. Significa cacho vermelho. Original, né? Mas era o que tinham. Era usada em mistura com mel e resina. O vinho resultante era chamado de Kykion, que, mais tarde, os gregos usariam em rituais místicos. Na Anatólia, os hititas tinham a aluvasa. Nome difícil de pronunciar. Soa como aluvacha. Ou alguém me ajuda. Era uma uva tinta, resistente ao frio, usada para vinho forte. Tem um texto que diz que o rei beba aluvasa em guerra. Dá coragem. E dor de cabeça. Na Síria, uma uva chamada Baal Perazim, senhor das coroas. Usada só pela elite, colhida por sacerdotes. Armazenada em ânforas com selo do templo. Se roubassem, era punição de morte. E na Geórgia, além da Saperavi, tinham a Hakatsiteli, ainda usada hoje. Significa pele verde. É branca. Resistente à geada. E dá um vinho ácido, com aroma de maçã verde e couro. Mas a maioria das uvas não tinha nome. Eram chamadas por descrições. A do Canto Norte. A que deu bem no ano da enchente. A que o cachorro comeu. A que tem formiga. A que parece com a do vizinho, mas é melhor. E tem um caso, em uma tabuleta de Ugarit, onde um agricultor escreve: plantei 3 videiras novas. Ainda não sei o nome delas. Quando derem uva, eu decido. E nunca decidiu. Porque morreu de pneumonia no inverno seguinte. E as videiras foram arrancadas. E o nome delas, perdido para a história. Agora, sobre cor e sabor. Como eu já mencionei, quase todo o vinho da Idade do Bronze era feito de uva tinta. Mesmo os brancos, porque uva branca era rara. E menos produtiva. E mais suscetível a fungo. Então, o que faziam? Espremiam rápido, sem deixar a casca em contato com o mosto por muito tempo. Assim, o suco saía claro, amarelado, com um toque de âmbar. E fermentavam assim, sem adição de nada. Ou com resina. Ou com mel. Ou com ervas. E o sabor? Dependia da região. Do solo. Da resina usada. Do tempo de fermentação. Do estado de espírito do pisador. Mas, em geral, os relatos e análises indicam: amargor, por taninos da casca. Acidez, por baixo teor de açúcar. Aroma de breu, por resina de pinheiro. Após gosto de terra, por contaminação do barro. Toque de metal, por traços de cobre na ânfora. E alguns tinham um sabor descrito como fumaça de fogueira antiga. Porque as ânforas eram secas perto do fogo. E absorviam o cheiro da lenha. E tem um vinho encontrado em Tiris, Grécia, que tinha um sabor que os cientistas chamaram de fruta oxidada com nota de couro encharcado. Não sei o que é couro encharcado, mas imagino que não seja bom. Mas, mesmo assim, era bebido. Era guardado. Era oferecido. Era amado. Porque, no fim do dia, era melhor que água. E dava um leve calor no estômago. E fazia esquecer o trabalho pesado.
e a dor nas costas, e o burro que não queria andar. E é por isso que vale a pena falar dessas uvas. Não porque eram boas, mas porque foram as primeiras. As que começaram tudo. Antes do rótulo. Antes da safra premiada. Antes do influenciador no vineyar. Eram uvas simples. Feitas de sol, terra e paciência. E o vinho? Era ruim. Mas era nosso. Agora, vamos falar de algo que ninguém gosta, mas que sempre acontecia: o sedimento no fundo da ânfora. Porque, depois de semanas fermentando, o vinho não ficava limpo. Não tinha filtro de papel. Não tinha centrífuga. Não tinha clarificação com bentonita. Tinha só depósito. Um fundo escuro. Espesso. Às vezes com cheiro de ovo podre. Às vezes com textura de lama. Às vezes com pedaço de casca, semente, resina endurecida, e, em um caso registrado na Creta minoica, um besouro inteiro. Sim. Um besouro. Tinha entrado na ânfora antes de selar. E morreu lá dentro. Foi encontrado milênios depois, ainda com antenas intactas. Mas o sedimento era normal. Chamavam de a barba do vinho. Ou o chão do Deus. Ou, em textos sumérios, aquilo que não se deve beber, mas que protege o bom. E por que protege? Porque, segundo a crença, o sedimento formava uma camada protetora contra o ar. Impedia a oxidação. Mantinha o vinho bom por mais tempo, como uma tampa invisível, feita de lama e tradição. Mas, na hora de beber, tinha que tomar cuidado. Porque se você virasse a ânfora de uma vez, todo o fundo subia. E o vinho ficava turvo. Com pedaços. Com gosto de breu, terra e inseto. Então, o jeito era decantar. E como decantavam? Não com funil de vidro. Não com luz de vela para ver o sedimento. Não com elegância. Decantavam com peneira de linho. Ou com pano de lã. Ou, em casos de emergência, com a barba do ancião da aldeia. Brincadeira. Isso não aconteceu. Acho. O processo era lento. Colocavam a ânfora num suporte. Inclinavam devagar. Deixavam o vinho claro sair primeiro. Paravam quando o líquido começava a turvar. E o que sobrava? O vinho do fundo. Davam para os animais. Ou usavam como desinfetante. Ou misturavam com mel e ofereciam ao deus da limpeza, que, aliás, ninguém adorava muito. E tem um detalhe. O sedimento variava conforme a estação. No inverno, mais denso, com cristais de tartarato, os pedacinhos de pedra. No verão, mais líquido, mas com cheiro de fermentação acética. Na primavera, com pólen, se a ânfora não foi bem selada. No outono, com farelo de uva, por colheita apressada. E em um sítio na Síria, encontraram uma ânfora com sedimento que, ao ser analisado, tinha 3 camadas distintas. Fundo, resina endurecida mais semente carbonizada. Meio, levedura morta mais poeira de barro. Superior, cristais de potássio mais um fio de cabelo humano. O cabelo, provavelmente do pisador, caiu na pisa. Foi pro mosto. Foi pro vinho. Ficou no fundo por 3.200 anos. E os arqueólogos guardaram num tubo rotulado, amostra H7, cabelo de trabalhador, provavelmente masculino, grupo sanguíneo desconhecido. A ciência é lenta e chata, mas é ciência. E agora, chegamos ao momento mais solene da produção de vinho na Idade do Bronze. A abertura da ânfora. Porque não era só tirar a tampa e beber. Não. Era um rito. Com oração. Com dança. Com oferta. Com medo. Porque ninguém sabia o que ia encontrar lá dentro. Podia ser vinho bom. Podia ser vinagre. Podia ser veneno. Podia ser nada, só ar podre. Então, antes de abrir, faziam o ritual das 3 batidas. Primeira batida, no ombro do sacerdote, para chamar a atenção do Deus. Segunda batida, na ânfora, para acordar o espírito do vinho. Terceira batida, no pé do mestre da prensa, para lembrar que, se der errado, ele é o culpado.
Depois, o sacerdote recitava uma fórmula sagrada, escrita em dialecto local. Exemplo, em acadiano. Ninosida, Ninokurha, Udu Sagigila, Iriirbi, Mu, do 8. Senhor da videira, protetor da colheita, carne de carneiro, que não azede, que não se perca. E aí, com uma faca de bronze, quebravam o selo de resina. Lentamente. Com reverência. Como se estivessem nascendo de novo. E o cheiro saía. E todos prendiam a respiração. Se o cheiro fosse doce, com toque de fruta, era sinal de bênção. Se fosse azedo, com toque de ovo, era mau agouro. Se não tivesse cheiro, era pior. Significava que o vinho estava morto. Sem vida. Sem espírito. E aí, o próximo passo, o primeiro gole ritualístico. Quem bebia? Nunca o rei. Nunca a criança. Nunca o convidado. Sempre o procurador do vinho, um funcionário público encarregado de provar tudo antes. Ele pegava uma concha de madeira. Meria o vinho. Cheirava. Olhava. E, com os olhos fechados, dava um gole pequeno. E esperava. Quanto tempo? 7 minutos. Porque 7 era número sagrado. Se não caísse morto, não vomitasse, não ficasse cego. Era considerado seguro para consumo. E aí, todos podiam beber. E, em muitos casos, cantavam a canção da ânfora aberta. Era uma melodia simples. 3 notas. Repetida por 20 minutos. Letra variável. Exemplo, em língua ourita. A ânfora abriu, o vinho correu, o coração alegrou, a barriga reclamou. E dançavam. Em círculo. Devagar. Com taças de barro na mão. E o vinho? Era servido turvo. Com sedimento. Com gosto de resina. Com bolhas de fermentação residual. Mas era celebrado. Porque significava que o ciclo se completou. Que a natureza cooperou. Que os deuses não estavam bravos. Que o trabalho não foi em vão. E, no fim da festa, o mestre da prensa dormia no chão. O sacerdote roncava no altar. O burro bebia o que caiu no chão. E a ânfora? Era lavada. Guardada. Ou quebrada, se tivesse dado azar. E o ano seguinte? Começava tudo de novo. E é isso. Depois de mais de 1 hora. De uvas. De barro. De resina. De sedimento. De rituais sem sentido. De besouros no vinho. De cabelo humano no fundo da ânfora. Chegamos ao fim. O cultivo de uvas e a produção de vinho na Idade do Bronze. Não foi rápido. Não foi limpo. Não foi gostoso. Mas foi real. E se você ouviu tudo até aqui, parabéns. Você tem mais paciência que uma videira esperando a primavera. Mais resistência que uma ânfora enterrada por 3.000 anos. Mais coragem que o procurador do vinho dando o primeiro gole. E se você pulou? Tudo bem. Eu também pulo quando alguém começa a falar de arqueobotânica. Mas agora você sabe. Sabe que o vinho já foi feito com resina.